Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 833. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 32 minutos da quinta-feira, 10 de abril de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado, tarifado de novo e tarifado uma vez mais. E Daniel Souza, que estão aqui para mais um episódio desse magnífico Petit Jornal e para repercutir os principais acontecimentos da política e da economia internacional das últimas horas. Como vai, senhor Bagdadi? Vamos nessa? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para o bate-papo 833. Eu quero dizer, Daniel, que eu quase acertei a minha previsão de ontem. Agora, o dia de hoje, Daniel, vamos ser sinceros aqui, foi um dia calmo. um pouco mais... foi um dia mais desanimado. A tarifa chegou a 145%. Chegou, eu falei ontem que ia chegar a beirar ali os 150%. Mas faltou China cooperada, né? O que China não aumentou tarifa. Então hoje a gente teve um dia com apenas um turno, né? Nos outros dias a gente tinha, 3 turnos aí de notícias e tal. Então o dia, Daniel, que hoje não dá para você reclamar. Um dia super tranquilo, um dia super light. Por isso, Daniel, deixo boas-vindas para você. Deixo boas-vindas também pro pessoal que nos acompanha aqui no YouTube, né? De onde sai a gravação para o podcast. Deixo um abraço também para todo mundo que está acompanhando a gravação do áudio lá no podcast. Daniel Souza, me conta, o que aconteceu no dia de hoje? Temos um novo recorde, é isso? 145%. Quem é que paga 145% de tarifa, Daniel? Pois é, Tanguy, nós tivemos ontem o anúncio dos 125% de tarifa, né, de tarifas lineares para os produtos chineses ao entrarem nos Estados Unidos. Pois bem, no dia de hoje, a Casa Branca trouxe um esclarecimento. Porque você sabe que a comunicação lá do presidente Trump foi um pouco confusa. Ninguém entendeu exatamente lá o tweet dele, o tweet que ele publica na Truth, que é a rede social dele, a rede social que ele criou quando foi banido do próprio Twitter. A Casa Branca veio a público hoje e explicou, gente, olha só, eu queria explicar a vocês que são 125% mais os 20% lá do início. Contabiliza comigo, Tanguy. 10%, depois teve mais 10%, 20%. Aí depois teve mais 34%. Aí nós chegamos a 54%. Aí depois teve mais 50%. Aí nós chegamos a 104%. Aí depois teve mais 21%. Aí nós chegamos a 125%. E depois a gente tem que lembrar que os 20% iniciais não estavam contabilizados nesses 125%. Então agora tem que ser contabilizado de novo para chegar a 145%. É isso. O pessoal tinha esquecido dos 20% lá do início do processo de tarifação do Trump e a Casa Branca trouxe esse esclarecimento, que é um esclarecimento de fundamental importância, que as tarifas a tarifa, na realidade, para produtos chineses é de 145%. Com uma tarifa como essa, Tanguy, a chance do comércio entre Estados Unidos e China é remota. A gente está falando aí de um comércio que deve cair mais de 90% caso essa tarifa seja mantida. Agora, Daniel, em termos práticos, alguém pagou esse DARF aí já? Assim, tem alguém que está querendo vender algum produto da China para os Estados Unidos e o produto está pagando 145%? Isso está acontecendo nesse momento ou é uma perspectiva, vamos ver, no futuro? Como é que está isso, Daniel? Olha, na prática, nós temos tido a majoração de tarifas para efeito imediato, pelo menos é isso que a Casa Branca promete. É claro que você tem aí algumas horas até que as tarifas sejam efetivamente implementadas, mas, na prática, você tem tido, sim, a colocação dessas tarifas e essa cobrança feita daqueles que querem entrar com produtos chineses no mercado americano. Agora, uma coisa que chamou muito a atenção no dia de ontem, Tanguy, foi uma entrevista que o Trump deu ali no Salão Oval. E num determinado momento, a jornalista Raquel Crahenbu, a brasileira Raquel Crahenbu da Globo News, perguntou o Donald Trump várias coisas, e entre essas coisas, ele perguntou se o Donald Trump estaria disposto a conversar com o Xi Jinping. E aí Donald Trump se saiu com a seguinte resposta, abre aspas, ele é meu amigo, o presidente Xi, eu gosto dele, eu o respeito,
é um cara inteligente, que ama seu país. Isso é um fato. Eu o conheço muito bem. Eu, inclusive, estou disposto a fazer um acordo com ele, fecha aspas. Eu me perdi aqui, porque o Trump, ele vai falando assim as coisas meio desconexas, vai jogando umas informações e tal, mas ele usou a palavra deal. Está buscando um acordo com a China. Ô, Tanguy, você não pode fazer isso. Se você colocou 145% de tarifa, você tem que dizer que vai até o fim, que não há acordo possível. Que você é valente, que você é brabo, que você não vai recuar, não importa o que aconteça. Mas, quando você utiliza a palavra acordo, você já está sugerindo que há espaço para conversa. Xi Jinping, me liga, por favor, pelo amor de Deus, eu não tenho como Eu não consigo, eu não aguento mais aumentar a tarifa. Como eu vou aumentar a tarifa para onde agora? E aparentemente a China entendeu perfeitamente esse jogo, né? Porque os Estados Unidos vão aumentando tarifa, a China aumenta também. E diz, olha, quem tá aumentando são eles, o telefone que tem que tocar é o meu, eles que vão ter que me ligar para ver até onde que isso vai. E o fato, Daniel, aqui, eu já usei essa imagem, eu acho que inclusive em algum episódio, é como se você tivesse, de fato, a China esperando os Estados Unidos se trancarem no próprio quarto, né? E você ter a China com espaço no mundo todo, vários países ali preocupados e tudo, entendendo que os Estados Unidos não são confiáveis, e a China plenamente disposta a estabelecer parcerias comerciais, acordos de livre comércio, investimentos em infraestrutura. Pô, quem quiser aí, a China tá aí, a gente não enlouqueceu não, tá? A gente tá disponível para quem quiser. É por isso que o título do episódio é esse, né? Tarifas. O Trump está demonstrando fraqueza porque a impressão que ele queria passar era uma impressão de que ele iria até o fim. No momento em que ele sugere mais de uma vez que gostaria de um acordo, eu falei sobre isso ontem, né? O Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro americano, falando que, olha, seria ótimo se a China ligasse pra gente. Então, parece aquela pessoa que está olhando pro telefone, esperando o telefone tocar. E o Xi Jinping, ele tá muito sereno nisso tudo, que é, cara, eu sei que isso não é pra valer, eu não vou ligar. E deixa os Estados Unidos arderem com isso aí. Agora, você imagina se os Estados Unidos tiverem que recuar sem a China fazer uma sinalização. Isso é profundamente humilhante num cenário de negociação, né, Daniel? Sem dúvida, Tanguy, por isso que a China entendeu qual é o jogo e tá jogando bem. Vamos ver quem é que vai piscar primeiro. A gente está falando de um chicken, né, que é o jogo que está em voga aqui. Quem piscar primeiro perde. E nesse sentido, os chineses consideram que podem esperar, porque a China é uma ditadura, que a gente negocia as coisas de uma forma diferente. Nós dependemos menos do mercado americano do que já dependemos em outros momentos. Eu posso aí estabelecer outras conexões, posso buscar outras alternativas e deixa lá o Trump sangrar internamente, aumentar a pressão doméstica contra o governo dele. Eu até destaquei no episódio de ontem os iPhones, né, que foram trazidos pela Apple antes do tarifaço, e é mais ou menos por aí, quer dizer, enquanto você tem estoques, porque muitas empresas se anteciparam, a gente chegou até a trazer isso no Petit Jornal, fizeram ali estoques robustos, se preparando para o aumento das tarifas, enquanto esses estoques estiverem disponíveis, ótimo. O grande problema é que em algum momento esses estoques acabam e o Xi Jinping olha para isso e pensa, bom, o relógio está a meu favor. A pressão está do outro lado, foram eles que começaram e eles é que vão ter que desescalar essa escalada de tarifas que aconteceu ao longo dos últimos dias. E é muito impressionante porque talvez a China ainda reaja, nós não temos como ter certeza, mas não seria a primeira vez que a China espera alguns dias para reagir, enquanto o governo americano reage sempre em poucas horas, o que denota também um certo improviso, denota uma certa afobação, denota que você não está planejando ali as coisas da forma mais adequada. E depois que você já alcançou 145% de tarifa, você vai para onde? Né? Você vai colocar 300%? Vai colocar 500% de tarifa sobre os produtos chineses? O arcabouço ali realmente americano, ele não tem tantas alternativas nesse momento. Vamos ver como é que essa história vai terminar. Talvez os dois cheguem a algum tipo de diálogo, algum tipo de acordo e as extensões diminuam, as tensões diminuam, mas ainda há muita imprevisibilidade no horizonte.
Agora, Daniel, uma coisa que está subjacente a toda essa questão aí é naturalmente a questão tecnológica, né? Assim, onde vão ser produzidos bens tecnológicos. Quando a gente fala sobre os iPhones, por exemplo, os Estados Unidos durante muito tempo tentaram manter nos Estados Unidos, isso foi uma opção americana, o desenvolvimento dos iPhones, né? A inteligência artificial por trás de determinados aparelhos, de determinados produtos e deixar a manufatura lá para a China. Aliás, uma coisa maravilhosa que a China fez recentemente, né, usando inclusive de bom humor, utilizou vídeos de inteligência artificial mostrando como é que seriam os Estados Unidos caso os iPhones fossem levados para lá. E aí colocou Donald Trump numa mesa ali de montagem de iPhones, colocou o Musk também numa linha de montagem de iPhones. Mas para isso, né, tudo isso apenas mostra como é que tecnologia é crucial nos dias de hoje. E não dá para a gente imaginar, Daniel, você querer se destacar profissionalmente em grande parte das áreas sem você ter um certo letramento tecnológico. É por isso que eu trago aqui hoje, Daniel, a Lura, é a maior escola de tecnologia do Brasil. É o melhor apoio que você pode querer ter nesse momento para você se capacitar quando a gente fala sobre tecnologia. Você pode ser um iniciante na área, você está querendo começar a entender de tecnologia, é o meu caso, né? Quando eu assisto os cursos da Lura, naturalmente eu estou ali dando os primeiros passos, eu não pretendo trabalhar com isso, né? Ser um profissional da área, mas para mim funciona demais, assim como você que já é avançado, que já trabalha com tecnologia, que precisa de novos entendimentos, precisa entender outras tecnologias, programação, isso tudo é importante para você. Olha lá a Lura, o link está na descrição desse episódio. Você tem 15% de desconto só para você que é ouvinte do Petit Jornal. 15% de desconto em todos os planos da Lura. Eu tenho certeza que vai te ajudar demais na sua profissão e na construção do seu futuro com a Lura, a maior escola de tecnologia do Brasil. Condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal, link no descritivo. Gente, a temática tecnológica é incontornável para qualquer profissional. Tenho certeza que vocês vão gostar demais dos cursos disponíveis na plataforma da Alura. Ô, Daniel, eu quero trazer de novo um tema sobre o qual a gente comentou recentemente, que foi a negociação entre Estados Unidos e Irã com relação ao programa nuclear. A gente vem tendo, Daniel, como aliás tem acontecido de forma recorrente, algumas idas e vindas nas informações. Então, por exemplo, o Trump recentemente ele disse que se o Irã não abandonar o seu programa nuclear, o Irã poderá ser bombardeado. E aí o Irã diz, olha, eu não tenho a menor intenção de negociar diretamente com os Estados Unidos. Isso tudo dá a entender, Daniel, que porra, essa negociação não vai sair, não tem como negociar. O Irã, inclusive, vai ter, foi hoje, né? Hoje começou uma reunião, né? Uma reunião de trabalho em Moscou envolvendo Irã, Rússia e China para falar sobre o programa nuclear. Dá a impressão, Daniel, de que uma negociação entre Estados Unidos e Irã é profundamente improvável. E aí, no meio disso tudo, vem o Marco Rubio, o secretário de Estado americano, o equivalente ao ministro das Relações Exteriores, para afirmar que no próximo sábado, agora, Daniel, depois de amanhã, sábado, dia 12 de abril, nós teremos negociações diretas entre Estados Unidos e Irã sobre o programa nuclear, que vão acontecer em Omã, ali na Península Arábica. As conversas envolverão o enviado especial dos Estados Unidos para o Oriente Médio, que é o Steve Witkoff, e um líder iraniano não especificado, não está claro quem vai ser ainda, mas de qualquer maneira, as negociações vão acontecer. O Marco Rubio disse que tem altas expectativas, e ele disse, está claro que o Irã nunca terá armas nucleares, e que, portanto, a negociação ela vai acontecer já partindo dessa premissa. O Trump disse, inclusive, nessa última segunda-feira agora, que as negociações diretas aconteceriam, mesmo com o Irã dizendo que, naquele momento, não pretendia negociar diretamente com os norte-americanos. O que eu achei interessante, Daniel, é a quantidade de sinalizações que são oferecidas. O Irã, por exemplo, ele realizou hoje, no dia de hoje, ou seja, as negociações acontecem no sábado. Hoje, na quinta-feira, o Irã realizou exercícios militares conjuntos com a Armênia. Né? São 2 dias, começou hoje e vai até amanhã, e a justificativa é, olha, a gente tem que estar seguro aí, se determinados estados quiserem promover determinados atentados terroristas contra a gente tem que estar preparado e tal. E aí aquela bagunça que a gente está acostumado, né, Daniel? O Irã, que é um país, é uma teocracia xiita, muçulmana xiita, é aliada da Armênia, que é um país cristão, que até pouco tempo era aliado da Rússia, mas que está se aproximando do Ocidente. Por outro lado, você tem
o grande rival da Armênia, o grande inimigo da Armênia, que é o Azerbaijão, que é um país muçulmano e que tem como grande aliado Israel e a Turquia, sendo que Israel e Turquia têm relações tempestuosas. Mas o cenário é assim mesmo, Daniel Souza. A gente acompanha a política internacional, a gente está acostumado a ver essas bagunças mesmo, mas a gente vê que a negociação vai acontecer. Confesso que eu não estou muito esperançoso para ver algum tipo de acordo saindo muito em breve entre Estados Unidos e Irã. Pode sair, claro, mas não me parece que as condições sejam as melhores nesse momento. Mas, de qualquer maneira, a gente vai ficar atento para ver o que vai sair dessa negociação direta que vai acontecer em Omã entre Estados Unidos e Irã sobre o programa nuclear iraniano, Daniel. Tanguy, a gente tem acompanhado a estratégia chinesa de buscar apoios pelo mundo, de tentar ali estabelecer parcerias como forma de se contrapor ao tarifaço do Donald Trump. Pois bem, tivemos um país que recusou o approach da China, a aproximação da China, e esse país é a Austrália. A Austrália rejeitou uma parceria proposta pela China contra o tarifaço dos Estados Unidos. As negativas foram dadas pelo primeiro-ministro da Austrália, o trabalhista Anthony Albanese, e pelo vice-premier do país, o Richard Marles. Aliás, Canberra prontamente rejeitou essa aproximação, buscando o que eles chamam de, abre aspas, os interesses nacionais da Austrália e não um sentimento em comum com a China, fecha aspas. Na prática, então, a gente está tendo um país que está dizendo, China, sai para lá, China, sai para lá. Você está aqui querendo me colocar contra o meu grande aliado, United States of America. Aliás, nós falamos sobre isso no Petit Cursos, Tanguy. O Tanguy trouxe ali a escadinha, as prateleiras dos aliados dos Estados Unidos. Nós tínhamos lá numa primeira prateleira o Reino Unido e numa segunda prateleira o Canadá e a Austrália. O Canadá, Tanguy, tem sido maltratado pelos Estados Unidos de todas as formas e tem sinalizado que quer se distanciar. Mas a Austrália está dizendo assim, olha, talvez, eu estou aqui muito perto da China. A distância faz bem, né? A distância, nesse caso aí, ela é positiva. Eu não sou tão perto dos Estados Unidos, não tinha o acordo que o Canadá tem, estou sendo tarifado só em 10%, junto com o Reino Unido, estou muito perto da China. Isso também é algo que sempre traz ali alguma inquietação por parte dos australianos. O trabalhista Albanese, ele está muito preocupado também com as eleições australianas que se aproximam, que vão acontecer no início de maio, e ele sabe que a temática China é uma temática sensível na sociedade australiana. Você tem ali uma presença chinesa muito forte, os chineses, inclusive, muitas vezes são responsabilizados por uma certa inflação no preço dos imóveis nas grandes cidades australianas. Existe ali uma certa rejeição por parte de um segmento importante da sociedade australiana a essa presença chinesa. Consequentemente, ele olhou no horizonte e falou, bom, a eleição está vindo aí, me parece que o posicionamento mais inteligente e mais seguro é dar um chega para lá na China, mesmo diante aí do tarifaço do Donald Trump, tarifaço que, a bem da verdade, não afetou tanto a Austrália como está afetando, por exemplo, o Canadá, o México, a União Europeia, os Estados Unidos, embora, claro, a gente tenha visto aí também muitos recuos por parte do Donald Trump. E tem aquela angústia, né, Daniel, que existe, porque o Trump ele suspendeu as tarifas por 90 dias, e eu estava lendo hoje que os CEOs de muitas empresas estão meio desesperados, que tá, mas e daqui a 90 dias acontece o quê? Daqui a 90 dias eu já preciso ter um posicionamento, né? É desesperador isso aqui. Daqui a 6 meses, daqui a 90 dias, a gente está em julho. E em julho eu faço o quê? Em julho vai ter tarifa? Em julho vai ter mais 3 meses de suspensão? Como é que é isso, né? Então tá todo mundo meio olhando aí. Então você tem uma sinalização da Austrália também em direção aos Estados Unidos, que é os Estados Unidos, pô, se depois você for separar o joio do trigo aí, alguns vão ter mais tarifa, menos tarifa, lembra que, porra, eu sempre fui teu aliado aí, tamo junto, lembra de mim, né? Pelo amor de Deus, não esquece. Não gosto da China, você sabe disso, tô aqui reafirmando, sou seu aliado aqui na contenção da China no Pacífico, estamos juntos. Ô Daniel, outro tema que eu queria trazer aqui é falar um pouquinho sobre a Síria. A gente teve no final do ano passado, né, foi um dos grandes temas que a gente tratou aqui no Petit Jornal,
foi a queda do governo do Bashar al-Assad, né? E quem assumiu, portanto, foi uma coalizão, um grupo, mas principalmente liderado pelo Hayat Tahrir al-Sham, né? O HTS. A gente nunca deixa de lembrar que foi um grupo criado originalmente para ser um braço da Al-Qaeda na Síria. Eles acabaram rompendo, mas, enfim, a origem está lá. E, nesse momento, eles são exatamente o governo, né? Liderados pelo presidente interino, o Ahmed al-Sharaa. E a gente teve, Daniel, um acordo recentemente, né, que saiu em março agora de 2025, estabelecendo uma aproximação entre os curdos, lembrando que os curdos dominam o norte da Síria. A gente está falando aqui sobre as forças democráticas da Síria, não é um grupo apenas de curdos, mas os curdos lideram as forças democráticas da Síria, ali no norte, perto da fronteira com a Turquia. E essas forças democráticas da Síria se aproximaram do governo central, do governo de Damasco, o governo do Ahmed al-Sharaa. Então, esse acordo que foi firmado em março, ele basicamente passa para o governo em Damasco a administração do norte, né? Então, a gente está falando sobre administração de fronteira, a gente está falando sobre aeroporto, a gente está falando sobre administração civil. Então, há uma tendência, portanto, de uma certa pacificação entre o governo do HTS e os curdos no norte. O ponto de interrogação até agora é o que vai acontecer com as forças de segurança dos curdos, que naturalmente para eles é estratégico, é absolutamente estratégico, mas esse é um assunto que ainda vai ser tratado, esse acordo ele tem que entrar em vigor até o fim do ano. E aí, dá a impressão, Daniel, de que, olha, a coisa está convergindo aí para um determinado modelo de Estado em que Damasco controla tudo e os curdos vão meio que fazer parte dessa estrutura estatal. Hoje, no entanto, surgiu uma notícia que foi confirmada por várias fontes, essa notícia saiu na Reuters, né, e várias fontes mais ou menos disseram, olha, é mais ou menos por aí, que é a visão de que os curdos na Síria estão satisfeitos em fazerem parte da Síria, não querem independência, não é isso, mas eles querem autonomia. Então a proposta dos curdos é um Estado federal. É mais ou menos o modelo iraquiano. O Iraque também tem uma região curda, que é o Kurdistão, que faz parte do Iraque, então faz parte da soberania iraquiana, mas tem autonomia. Então, esse é um modelo que os curdos estão sugerindo, estão colocando na mesa. Olha, a gente faz parte da Síria, a gente não quer se separar, não tem nada esse negócio de Kurdistão independente, mas a gente quer autonomia dentro da Síria. E já há indicações, isso aí não é uma novidade, que o governo do Ahmed al-Sharaa, né, o governo lá do HTS, é contra. O governo do Ahmed al-Sharaa, que é um governo centralizado. Os curdos vão fazer parte do governo, mas a região do Kurdistão ela tem que ser uma região que pertence à Síria de forma integral. Então me parece, Daniel, que esse agora é o próximo passo das negociações. É importante lembrar que as forças democráticas da Síria dominam cerca de 1/4 do país, não é pouca coisa, 25%, uma região que tem petróleo. A Síria não tem grande quantidade de petróleo, mas o petróleo, que tem boa parte dele, está exatamente nesse território no norte, o que justifica, em parte, os curdos quererem um sistema federal no qual eles tenham autonomia. A gente vai acompanhar naturalmente. Nesse momento, há um certo elemento de pacificação. Os curdos, obviamente, ficaram muito preocupados com aquela matança dos alauítas, né, que a gente narrou aqui. Então, um massacre de alauítas em determinadas regiões, e o que os curdos começaram a pensar pô, se eu faço parte dessa Síria, eu fico meio sujeito a isso, né? Sabe quem é que vai me garantir que a próxima vítima não são os curdos? Mas esse, Daniel, nesse momento são os termos das negociações. Vamos ver o que vai ser da Síria daqui para frente, Daniel. Tem que registro que a Ursula von der Leyen, ela deu uma entrevista ao Financial Times, onde a mensagem era basicamente a seguinte: Estados Unidos, oi, vocês ameaçaram tarifar a gente, recuaram, disseram que vão negociar um acordo nos próximos 90 dias. Estou aqui pronta para negociar um acordo, hein, Estados Unidos? Mas queria lembrá-los que se vocês não chegarem a um acordo conosco, nós podemos estar eventualmente tarifando os serviços americanos. Que veja você, Estados Unidos, embora nós, União Europeia, sejamos superavitários no comércio de bens, vocês, Estados Unidos, são superavitários em serviços. Então, se vocês ficarem tarifando os nossos bens, pode ser que eu esteja eventualmente tarifando os seus serviços, Estados Unidos. Inclusive, posso tarifar os serviços das suas Big Techs. Olha que coisa gostosa, olha que coisa boa eu posso fazer aqui para retaliar caso nós não consigamos
chegar num acordo que seja mutuamente benéfico. Aliás, ela também registrou, Tanguy, que está descartada qualquer possibilidade de revisar as regulamentações que ela classificou como intocáveis da União Europeia sobre o conteúdo digital e poder de mercado, porque as autoridades, né, do governo americano consideram que essas regulamentações funcionam como uma taxação indireta das big techs americanas. Então é Ursula von der Leyen dizendo aos Estados Unidos: você me chamou para briga, agora não sai de fininho não, volta aqui, rapaz, volta aqui que a gente tem muita coisa para acertar, e se você não quiser um acordo comigo, saiba que eu tenho aqui condições também de te atingir onde dói, no caso, no setor de serviços. Ô, Daniel Souza, hoje é quinta-feira. Quinta-feira é o último bate-papo da semana, né? A gente ainda tem o Petit Invest, né? Que vai ser gravado na manhã da sexta-feira, mas é também a última geleia. E aí eu acho que a geleia, ela tá merecendo uma geleia dupla, né? Porque a semana foi tão pesada. Eu vou começar com uma geleia, Daniel Souza, que é a medida que foi assinado, o decreto que foi assinado por Donald Trump, que está sendo apelidado de Make America's Shower Great Again. Ou seja, faça os chuveiros da América serem grandes de novo, Daniel Souza. Basicamente, ele assinou um decreto que acaba com a regulamentação sobre a pressão dos chuveiros nas residências americanas. Essa, de fato, é uma regulamentação que existe nos Estados Unidos desde 1992, tem por objetivo ali controlar o desperdício de água. Então, o chuveiro não pode ter pressão demais, né? Então, aquela água mais comedida e tal. E foram normalmente governos democratas que avançaram com essa pauta, né? Barack Obama, por exemplo, deu uma endurecida nesse tema. E Donald Trump, Daniel, resolveu acabar com isso. E ele disse o seguinte: para comprar uma nova casa, você paga muito dinheiro para os construtores. Ele tem umas frases completamente desconexas que não faz nenhum sentido. E não te permitem fazer mais nada. Eles colocam restrições. No meu caso, eu gosto de tomar um bom banho para cuidar do meu lindo cabelo. Eu tenho que ficar embaixo do chuveiro 15 minutos até ficar molhado. Isso aqui me intrigou, tá, Daniel? 15 minutos até ficar molhado. Como é que leva 15 minutos para molhar o cabelo, tá? Cara, sei lá, Daniel. Você acaba tendo que lavar a mão 5 vezes mais. Puta, não faz nenhum sentido essa porra. É a mesma água. Também, não entendi também. É a mesma água. Nós vamos liberar para que as pessoas possam viver. E nós esperamos que o Congresso aprove abaixo a regulamentação acerca da pressão da água. Então, Daniel, podendo ir para os Estados Unidos, você vai poder tomar banho livremente. A liberdade está de volta nos Estados Unidos, Daniel. Ô, Tanguy, na segunda geleia da Shakira de hoje, eu quero dizer que o amor está sendo caçado. O amor está sendo perseguido, Tanguy, diante desse crescimento das tensões entre Estados Unidos e China. Pois bem, o governo dos Estados Unidos, representado pelo embaixador dos Estados Unidos da China, o senhor Nicholas Burns, proibiu que os seus funcionários, que o seu staff, que o seu pessoal tenham qualquer tipo de envolvimento romântico ou sexual com cidadãos chineses. Não pode. Você que é do American Staff in China não pode se envolver romanticamente, nem sexualmente, com nenhum chinês, com nenhuma chinesa, porque isso coloca a segurança americana em risco. A gente sabe, que a gente acompanha séries de espionagem, a gente sabe que esses envolvimentos, eles acabam sendo muito perigosos, que você pode ali passar alguns segredos, que você pode trazer ali consequências. Tá vulnerável, você tá vulnerável. Fica muito vulnerável, pode trazer consequências para a segurança nacional. Então você aí, do staff do United States of America in China, não pode mais se envolver, nem romanticamente, nem sexualmente, com nenhum cidadão ou homem, mulher chinesa, tá? Ô, Daniel, tudo, Daniel, são direitos e deveres. Você vai poder tomar um banho melhor. Mas na China você vai ter que se segurar aí, porque também não é bagunça. Então, Daniel, o nome disso é equilíbrio, né? Como diria lá o nosso amigo do Medo Delírio Brasília, um pouco droga, um pouco salada, né, Daniel Souza? Você vai aí equilibrando. Daniel Souza, com isso a gente chega ao final do nosso episódio. Agradeço muito ao pessoal que nos acompanha até aqui, acompanhou essa loucura, maluquice, insana que foi essa semana. Episódios que ficavam velhos em coisa de meia hora.
meia hora depois do episódio já não fazia mais nenhum sentido, porque já tinha mudado todas as tarifas, já tinham triplicado, já tinha recuado. Essa maluquice. E se você quer entender um pouquinho mais dessa loucura que é o planeta Terra nesse momento, assina lá petcursos.com.br. Acessa lá, Daniel, só para ver o catálogo, as aulas que a gente tem lá. Eu tenho certeza que vai te fazer brilhar os olhos, porque tem muita informação ali que ajuda demais a entender o que está acontecendo agora, o momento contemporâneo, o cenário político, o cenário econômico, o cenário religioso, cultural, tá tudo lá, petcursos.com.br. Vem com a gente. Tem que ficar também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica aqui o nosso carinho, nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhuma produtora por trás, nenhum conglomerado por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante. Fica aqui também o convite para você que não é apoiadora do Petit Jornal, considere nos apoiar. Se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, existem várias alternativas para apoiar o Petit Jornal e estão todas no descritivo desse episódio. Tem a chave Pix, você pode fazer um Pix para o Petit Jornal, uma forma prática e instantânea de apoiar o Petit. Você pode, inclusive, ativar o Pix recorrente. Tem o link para o Apoia-se, tem o link para o Patreon. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. Daniel Souza, amanhã estamos de volta. Amanhã vai ser no horário um pouquinho mais cedo da gravação do Petit Invest. A gente grava às 8h30 da manhã. E na segunda-feira, pela manhã, não teremos episódio. A gente vai estar aqui na segunda-feira à noite, mas excepcionalmente na segunda-feira de manhã não teremos episódio. Eu sei que as pessoas vão dizer, Tanguy venceu, Tanguy conseguiu, não vai trabalhar de manhã. Não se trata disso. Continuaremos gravando na segunda-feira de manhã, mas nessa segunda-feira, próxima agora, não teremos episódio, mas a gente vai estar aqui na segunda-feira à noite. Daniel Souza, um abraço e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.